farmacológico. E esse caso das estratégias é o tratamento não farmacológico, que na maioria das vezes é o mais importante, isso em qualquer doença. Né? Que seria o que daí? Esse cuidado? Essas estratégias que a Patrícia estava falando. Então, a gente acredita, né, é um dos lemas da associação, que através do entendimento você tem um melhor enfrentamento da doença. Então, a partir do momento que a família entende, né, acho que não só o Alzheimer, o Parkinson também, mas que a família entende o processo da doença, que é educado, né, para também entender os limites que o portador vai apresentando conforme a doença evolui, são extremamente importantes para que você consiga ter um tratamento melhor, né? A qualidade de vida não só para o portador, mas também para o cuidador. Dentro dessa proposta, a Abras também tem um grupo de apoio, né? Então, uma vez por mês, ainda muito pouco mais, uma vez por mês nós nos reunimos na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, onde tanto profissionais, né, cuidadores profissionais, quanto cuidadores familiares têm então uma primeira abordagem que é discutindo um tema com o profissional e depois esse segundo momento de integração e de troca das estratégias. Não, olha, eu fiz isso e deu certo. Então vou tentar no próximo reunião, eu digo se deu certo ou não. E assim um retroalimenta o outro. E é importante porque eles percebem que não é um problema exclusivo deles, e que, através de medidas simples, se consegue ter uma melhor convivência com o portador. Tá bom, eu vou fazer mais um intervalo. Hoje o programa discute como cuidar dos idosos que têm Parkinson ou Alzheimer. Mande a sua dúvida aqui pra gente, faça o seu comentário. Você pode fazer isso pelo 0800 643 7555 ou ainda no e-mail do programa, que é o comapalavra@rtve.pr.gov.br ou no twitter.com/comapalavra. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. O Estatuto do Idoso diz que o cuidado dos idosos é de responsabilidade, em primeiro lugar, da família, e caso o idoso não possua uma família, é o poder público que vai decidir se ele tem condições de cuidar de si mesmo ou se vai precisar ir para um abrigo. Geralmente, a maioria dos casos, quem cuida de um idoso dependente são os filhos. E aí que podem aparecer alguns conflitos. Geralmente, um dos filhos fica mais sobrecarregado do que o outro, então, nesses casos, o que fazer? Participe do programa, mande aqui pra gente uma dúvida que você tenha. Hoje a gente fala como cuidar dos idosos que têm Parkinson ou Alzheimer. Mande a sua opinião pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é o comapalavra@rtve.pr.gov.br. Olha só, a Daniela, aqui de Curitiba, ela diz: que tipo de cuidador um portador de Parkinson deve ter? Quais são os custos? Vamos lá, Roberto. Hoje, nós temos uma média de R$700 a R$800 o cuidador, né? Um cuidador hoje com uma carga horária em torno de 8 horas diárias tem esse custo aproximado. Tá. Esse é o valor. O cuidador de Parkinson precisa ter que tipo de orientação? Precisa saber o quê? Veja, normalmente, hoje, a gente, na Faculdade de Curitiba, no Centro Universitário de Curitiba, nós temos feito, então, o treinamento, um curso para cuidadores idosos, né? E lá nós trabalhamos com ética, legislação do Estatuto do Idoso. Ele tem que conhecer minimamente algumas manobras que possam favorecer no levantar, sentar, mudar a posição, né? O médico acaba de dizer muito bem a questão a mudança de movimento, a desaceleração, ou seja, parar o movimento ou iniciar o movimento. No Parkinson, o Sr. Magno sabe nos falar que é bastante difícil essa situação. Então, o fato de desencadear um movimento, iniciar um movimento, então isso tudo o cuidador tem que saber a posição que ele deve estar, a posição para poder colocá-lo mais retificado, retificar a postura, a forma de sentar, encostar bem na poltrona. Quem tem Parkinson tem mais tendência a ter quedas? Tem mais chance de ter quedas. Tem mais chance de ter quedas, normalmente para trás, principalmente. Que isso já é um problema para o idoso, né? Diga, sim, nós temos uma preocupação em aliviar a carga do cuidador, que é muito grande. Então, pequenas coisas do dia a dia
que vão facilitar e que ele vai se sentir mais seguro. Por exemplo, aquela caixinha de margarina, pessoa normal tem dificuldade às vezes de abrir a tampinha. Então você dá um corte no canto, no outro canto, no meio, um corte e depois encaixa a tampa. Ela fica sem pressão, mas fica fechada. Então isso ajuda muito. Então, Ele tem dificuldade de se virar na cama. Usa um lençol de cetim que ele vai deslizar. Então tem vários recursos. Já citei da corda. E lá na associação tem várias terapias, né, disponíveis. Nós temos um tratamento completo para doença de Parkinson. Psicólogo, geriatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutrição, acupuntura, massoterapia, até um endereço farmácia que nós temos que damos os medicamentos, não paga nada pelo medicamento. Quem quiser musicoterapia, né? Quem quiser informações aí da Associação Paranaense de Parkinsonismo, o telefone é o 3014-5617. O endereço está aqui no vídeo, só pode entrar em contato lá, né, São Magno? Sim. Olha só, o William aqui de Curitiba diz assim, qual que é o tratamento para o Parkinson que enrijece, que deixa os músculos rígidos? É o mesmo? O tratamento é o mesmo, né? O remédio é o mesmo também? O remédio, os principais remédios são os mesmos que procuram combater todos os sintomas, né? Os principais, o tremor, rigidez, lentidão, e tudo isso, desequilíbrio postural. Ô, Patrícia, eu vou pedir para você finalizar o programa de hoje falando assim, um recado assim para quem cuida, tanto de quem tem Alzheimer quanto de Parkinson, independentemente, o que a pessoa precisa ter, sabe? Alguma palavra assim que você pudesse fechar aqui o programa. Então, como eu falei anteriormente, né, é importante saber o que está acontecendo para você saber lidar melhor com as situações de desafios e conflitos, né? Tanto no Alzheimer quanto no Parkinson, que são doenças neurodegenerativas, o portador muitas vezes ele vai se descaracterizando em vida. E é extremamente importante que a família esteja bem posicionada para que mantenha, né, o máximo das características dele, das características individuais pelo maior tempo, né? Então, isso vai interferir na qualidade de vida tanto do portador quanto da família, né? E lembrando que o objetivo de toda essa estratégia é a dignidade, o respeito, afinal de contas, né? Esses idosos passaram por uma vida toda cheia de muito trabalho, de muito esforço para se chegar e ter uma finitude mais justa. E é lógico que quanto mais tempo se vive, mais dificuldades nós temos frente a essas doenças, mas é importante que a gente também tenha qualidade de vida nessas doenças. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, muito obrigada. Obrigada a você aí de casa também pela companhia. Olha só, neste sábado você assiste a reprise do programa Com a Palavra sobre o combate ao crack no Paraná. É amanhã, às 7h30 da noite. E na segunda-feira eu volto para falar o seguinte: você sabia que Curitiba é a capital mais motorizada do Brasil? Saiba como o trânsito afeta a vida de quem vive nas grandes cidades. Então não perca, eu espero você às 7 da noite na segunda-feira. Um bom fim de semana, até lá, tchau.
roupas,